Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre, sobre uma coisa que impacta diretamente no corpo sutil, tá? É porque eu estava rememorando aqui a minha história, assim, passada, né, com meus pais, e eu lembrei que o pessoal mais velho, os chineses mais velhos, eles gostam de contar histórias, né? Eles gostam muito de contar histórias ou da vida deles, ou tradicionais, histórias tradicionais da cultura chinesa, né? E principalmente minha mãe contava muita história para, às vezes, para passar sei lá, uma virtude para a gente, às vezes um conceito. Então ela falava dessas histórias e eu nem sabia de onde que ela tirava essas histórias, né? Então, algumas eu lembro até hoje, aí eu vou procurar na internet, até acho essas histórias e vejo que são histórias tradicionais. Como minha mãe morava no norte da China, sabe que no norte da China é perto lá da Sibéria, Rússia, né? Muito frio lá. Então, lá no inverno costuma chegar a 40 graus abaixo de zero. E, e ela sempre contava a história de uma família que era uma família rica e e essa família tinha um cozinheiro, o cozinheiro fazia os pastéis, né? Os gyozas, os jiaozi, como a gente fala, com diversos recheios. E essa família, como era muito rica, eles gostavam de comer os recheios e deixavam de lado a massa, sabe? A massa do pastel. E o cozinheiro, ele não jogava a massa fora, ele congelava. Aí aí teve um inverno que foi muito difícil. Teve um, teve uma fome geral lá, porque o tempo estava muito ruim e a agricultura não estava bem, então assolou uma fome e, e foi daí que eles ficaram meio sem comida e o cozinheiro então pegou aquelas massas que ele congelou, né? E todo mundo comeu muito feliz aquelas massas, né? Então, essa história que ela contava. Então, para mim, passou uma questão de que a gente tem que usufruir de tudo que nos é dado, né? Sem pegar só o que a gente gosta e desprezar o resto, né? Então, mas eu estou contando isso porque os chineses gostam muito de contar histórias para passar certos conceitos, certas, né? Inclusive, as práticas corporais chinesas, cada movimento tem vamos dizer, um nome, tem uma imagem que pode remeter a uma historinha, né? E eu estava dizendo aqui que as práticas corporais chinesas, elas são todas imagéticas, né? Cada exercício tem uma imagem, né? O nome de uma imagem. E essa imagem, ela remete a histórias, tá? A histórias tradicionais, né? Mesmo o Tai Chi Chuan, ele tem os nomes são muito imagéticos. Então, assim, eu estou falando isso porque a gente costuma
a gente costuma transmitir as coisas por palavras, não é mesmo? Mas as palavras, os dados, os padrões, eles são muito restritos. Quando você tem vamos dizer, conta uma história, a história é bem mais abrangente, né? Ela traz uma série de sentimentos, de ações, tudo junto. E cada um, e é inclusivo, porque cada um, a partir daquela história, né? A partir daquela história vai sempre levar para a sua consciência alguma coisa que vai ficar na sua consciência, né? Para um pode ser uma coisa, para o outro pode ser um outro aspecto, então é bem inclusivo, mas tudo dentro de uma intenção, né? Eu vou trazer uma história para vocês, pode ser? Quer que eu compartilhe? Desse livro aqui, ó, A Busca, que tem no... É uma história que me marcou e assim, foi muito útil para mim pessoalmente, né? Para a minha vida, né? Então, a história chama Buscando o Lar. É uma historinha bem curtinha. Eu não vou ater exatamente ao que está escrito, né? Eu vou falar só aquelas coisas que estão grifadas. Mas essa história, esse artigo é do Roger Lipsey, que ele tem o costume de contar histórias para a filha dele quando a filha dele vai dormir. Então, a filha dele fica esperando ele para contar a história. E ele, por mais cansado que ele esteja, ele pega uma história que pode ser, vamos dizer, do Irmãos Grimm, antologia etíope, pega diversas histórias e seleciona um para ler para a filha dele. De preferência, histórias com muita mitologia, né? Que as crianças gostam. Então, ele pegou uma história dos índios navajos, e os índios navajos têm um personagem que é o coiote, né? Que é uma figura muito esperta e muito embusteira, né? Ele tem vários truques, né? E aí eu vou ler o que está grifado aí embaixo, né? Então, a história dessa mitologia navajo, que ele pegou nessa noite, narra os esforços de Coiote para aproximar-se da mulher urso. Ele quer casar com ela, mas ela desalentadoramente lhe propõe que deixe se matar 4 vezes para poder vir a ser um marido apropriado. Então, passa para o próximo. Aí o coiote, como ele é cheio de recursos, costuma resolver seus problemas com métodos especiais recém-inventados. Nesse caso, ele decide esconder o coração na cauda. Quando ela o mata, essa precaução lhe permite saltar para o alto mais vivo que nunca. Aí ele fica imortal. A morte para ele é apenas uma forma de refrescar-se entre uma história e outra. Aí eu vou ler o que está aqui embaixo, né? Voltaram-me todas as vezes que deixei de executar uma ação secreta. A semelhança de Coiote, eu não evitava o combate, mas a diferença dele é que precipitava-me a miúde na refrega, de peito aberto,
não guardando nada, brandindo tudo. Eu quase pedia para ser morto. Tão pobremente vigiado era o ato. E nisso havia certa ausência de respeito próprio que deixa vestígios. Voltando à vaca fria, era o coração que o coiote escondia. Nisto presinto outra chave. Aí, esse que está sublinhado. Que o coiote escondesse o coração deixa-me inquisitivo. Nunca acreditei piamente que o coração fosse apenas um órgão físico, nem apenas sede da emoção. Ele veio a significar uma inteligência mais profunda que não opera com palavras, mas abriga uma vívida consciência de pessoas e eventos. Coiote protegia esse coração de encontros violentos. Então, ouço sussurrar em mim a promessa de lembrar-me com mais frequência de esconder o coração na cauda quando a ocasião o exigir. A formulação é tão feliz que sorrio. Bom, eu vou passar esse texto para vocês, tá? Então, esse esconder o coração na cauda, eu fico lembrando sempre de eu não ir de coração aberto para tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é evento assim, porque eu posso ser facilmente atingida, tá? E o coração, ele é muito mais que um órgão físico, porque é uma figura mitológica, mas ele está ensinando para a gente esconder o coração na cauda, né? Da gente como um fator de proteção daquilo que é o mais valioso dentro de você, né? Que é esse sistema do coração. Então, quando a gente, vamos dizer, aqui no Ocidente, a gente faz exatamente o contrário na vida, né? A gente vai de peito aberto, de coração aberto, para tudo quanto é contenda, refrega, etc., né? E com isso a gente é facilmente, como é que fala? Atingido, né? Então, como é que eu posso esconder o coração na cauda, né? O que significa isso? Primeiro é o olhar, né? Então, o coração também se abre nos olhos, né? E quando o olhar ela é muito para fora, o coração fica muito vulnerável, né? Então, esse olhar, eu já tinha falado aqui, num dos diálogos, de olhar com o terceiro olho, né? Não olhar com esses dois olhos, mas olhar com esse terceiro olho. Então, eu tenho que invesgar um pouco os olhos, com isso as imagens ficam meio turvas, né? E eu consigo acessar, vamos dizer, o que está por trás da forma. Aí eu fiquei pensando que para mim que sou oriental, que sou chinesa, a gente já tem o olho meio fechadinho, né? Meio pequenininho. Então isso a gente já olha o mundo de uma forma mais interiorizada, porque o olho já é pequenininho. Eu acho bonito os olhos do ocidental, que são grandes, né? Assim, a gente acha muito bonito, mas, ao mesmo tempo, o ocidental tem que deixar de olhar tanto para fora, né? E passar a olhar um pouco mais para dentro.
Aí também tem uma prática que é muito simples, que é como eu, todo dia, lembrar, me recordar de esconder o coração na cauda e só abrir ela quando eu sentir que eu estou num ambiente, vamos dizer, seguro para abrir o coração, certo? Senão, eu devo trazer o meu coração para a cauda. Deu para entender? Então, tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer, que é assim, ó. Pode ser sentado, deitado ou de pé, que é simplesmente colocar as duas mãos aqui e trazer aqui para o baixo ventre. Eu faço isso 36 vezes. E aí, qual que é a minha intenção? Eu estou trazendo o coração para a cauda, tá? Para o meu rabinho. E, dentro dessa intenção, essa imagem se forma, né? Se forma no meu olhar e eu olho para dentro, imagino e olho que o coração está descendo para a profundidade do meu ser, onde ele não vai poder ser atingido, entendeu? E além disso, eu vou ficar, quer dizer, primeiro eu vou ficar mais segura, né, de que com o coração escondido aqui, eu posso ficar nos ambientes mais, como é que fala? Mais de contenda, mais perigosos, sem ferir esse coração. E, além disso, o coração vai trazer aqui para o baixo ventre, que é onde ficaria a cauda, que o Coyote fala, né? Aqui no baixo ventre, então aqui no baixo ventre, quando o coração desce aqui, né? Essa essência vai ser movimentada. Então, eu posso até fazer aquele movimento de fundir, né? Fundir esse sopro do coração com a essência para produzir a vitalidade. Posso fazer isso 36 vezes para um lado, né? E depois 24 vezes para o outro. Por que eu faço 36 para um lado e 24 para o outro? Por causa desse princípio. Se eu faço para um lado, não, tá ao contrário. Se eu faço para um lado, eu tenho que fazer um pouco para o outro lado também, tá? Então, 36 porque é o Yang e 24 porque é o Yin, tá? Mas isso já é a questão mais técnica, né? Uma coisa que é mais difícil para a gente é a gente focar nessa intenção de guardar o coração no lugar mais profundo, né? Isso como como é que eu diria, uma imagem que é colocada na sua alma através do seu espírito ou da sua mente, né? Porque a nossa mente, ela é muito, como é que eu diria, muito técnica, né? Muito mecânica. Ela
deixou de visitar, sabe, esses aspectos mais simbólicos ou mais das imagens. Quer dizer, aí elimina uma coisa que é muito importante, que é o sentimento, né? Que é a emoção, que vai alimentar a alma, né? E não só isso, mas tem o movimento também do corpo. O movimento do corpo, ele deve se associar à intenção da sua mente, né? Junto com o sentimento da sua alma e trazer esse coração para baixo. Se você fizer esse movimento, pelo menos uma vez ao dia, como eu faço de manhã, né, na cama mesmo, essa imagem, ela vai se fundir, ela vai fundir no seu coração e quanto menos você espera, ela aparece na sua vida. Aí, quando você, como é que fala, enfrenta uma situação que é, como é que fala, difícil, você traz o coração para o baixo ventre. Eu posso até comentar uma situação que eu passei há pouco, que foi no dia 1º de janeiro, estava sozinha em casa. E eu caí sozinha também, de madura. E aí eu caí, fui a parar aqui, e aí, na hora eu vi que quebrou, certo? Aí o que eu fiz? Eu coloquei o coração no baixo ventre. Fiquei lá pensando, quebrou. Aí o coração se acalmou no baixo ventre. Aí tive clareza de ligar para o meu irmão para me levar no pronto-socorro, certo? Mas durante todo o decorrer, no pronto-socorro, etc., fiquei conversando naturalmente com meu irmão, vi que estava quebrado mesmo, né? E continuei colocando o coração no baixo ventre. Tanto que depois quando foi medir a minha pressão, né? Até a enfermeira falou, a sua pressão está legal, deveria estar diferente, porque se passou um susto, etc. Mas estava legal minha pressão. Eu atribuo ao fato de eu, todo dia de manhã, estar colocando o coração no baixo ventre. Então, o que isso significa? Que quando você coloca seu coração no baixo ventre, ele fica tranquilo e você tem a clareza suficiente do que você deve fazer, né? E não desesperar. Tudo bem, pessoal? E a dor, você sentia a dor? Então, isso que é interessante, eu não sentia dor, sabe? Eu tentei colocar no lugar, né? É claro que dói, mas eu não sentia uma dor assim de desmaiar, né? E o fato de você esconder o coração na cauda, até a dor fica menor, sabe? Eu acho que até que é na transformação final, né? Que para o coiote que toda morte é um refresco entre histórias, quer dizer, quando a gente for passar para outra história, quando a gente sair desse corpo, a gente também tem que colocar o coração na cauda, né? Para poder
Passar. que nem uma borboleta, deixar o casulo e sair, né? Deu para ver deu para sentir a importância de um... Tinha algumas perguntinhas aqui. Da Silvana, ela perguntou se o círculo é ao redor do umbigo, quando você fez o... Sim, o círculo é ao redor do umbigo, Silvana. É você, assim, que o umbigo é o centro aqui, né? Mas o mais importante também dessa questão física é você sentir que o coração está se fundindo quando você faz que existe, você está que nem um alquimista, né? Tá girando um caldeirão lá, né? Para fundir esse sopro do coração dentro na sua essência, para que ela se transforme em ti, em sopro que vai viajar o seu corpo todo, né? Sem essa fusão do coração com aquecendo a raiz aqui, a sua vitalidade não surge. Por que eu fiquei tranquila? Primeiro, porque o coração se uniu com o rim, né? Com o baixo ventre. Então, nesse casamento existe uma tranquilidade, né? E quando funde os dois, existe um sopro que nasce daí, eu acho que é isso, e não só te acalma, mas também te faz sentir menos dor, de pensar melhor. De não ficar desesperada porque eu estou sozinha, porque eu quebrei o pulso, entendeu? Alguma diferença na mão direita, por baixo ou à esquerda, com relação aos homens? Os homens ou as mulheres. É. Olha, quem que o Marcos que perguntou. Marcos, então, nessa questão, eu vou deixar isso de lado. Vai ser a mão que você puser, tudo bem, entendeu? Se você só, você só observa qual mão que você pôs, porque a gente está no momento em que o masculino e o feminino eles estão também se fundindo. Isso não é só uma coisa social, né? É uma coisa cósmica. O cosmos está mudando. A polaridade da Terra tá mudando. Polo Sul, Polo Norte está mudando. Então, é claro que talvez a gente esteja se tornando andrógeno novamente, né? Andrógeno no sentido que a energia masculina e feminina dentro de cada um tá também se igualando. Então, nesse movimento, Marcos, eu até pediria, não pensa nisso, porque na hora que você pensa isso, seu coração já foi, entendeu? Seu coração já foi assim, para onde? Para esse pensamento, né? Então faz, se está com a mão esquerda, se está com a mão direita, não tem importância, tá? Pensa na imagem, pensa na história, né? Eu sempre penso no Coyote, quando ele fala que tem que Esconder o coração no rabo. Mas existem outras histórias também. O Osho também fala, histórias que falam da luz refletida no lago, né? É isso que é o mais importante. As polaridades que existem nas técnicas, elas podem até ser vistas muito depois, mas primeiro tem que
trazer a imagem, trazer o sentimento, né, para realmente acontecer dentro. Você girou 36 para um lado e 24 para o outro? Girei 36 para um lado, 24 para o outro. Mas você pode girar 36 para um lado, 36 para o outro. Você pode... Mas tem algum motivo para você ter feito? É uma das perguntas aqui, para você fazer 36 e 24? Porque eu acostumei, né? Eu acostumei porque a doutora Ru, que tem um vídeo até no meu canal, que faz a prática matinal, ela começa com esse movimento. Aí tem toda uma questão mais técnica, que é as mulheres mão direita embaixo, o homem mão esquerda embaixo, e aí ela fala para girar 36 para um lado e 24 para o outro. Para um lado, sempre deve ser o lado que você quer, como é que fala? Ativar. Então, se eu estou girando assim, eu fico pensando, o que eu quero ativar? Eu quero ativar o Yang, né? No meu caso é o Yang, porque é de manhã, estou ativando o Yang. Então, sempre vou ter que fazer um pouquinho para o outro lado, que é o Yin. Sempre que você pensa em... Se eu quero ativar o Yin, eu tenho que fazer um pouquinho para o outro lado, que é o Yang. Não posso fazer só para um lado. Isso é um princípio da natureza, né? Então, se você quer subir, você tem que descer um pouquinho para subir. Se você quer ir para a esquerda, você tem que ir um pouquinho para a direita para ir para a esquerda. Então, não pode ser só um lado. Tem que ter sempre um pouco outro lado. Se você cozinha e quer fazer uma coisa salgada, tem que pôr um pouco de doce. Eu abri o microfone aqui para a Raquel falar, porque ela quer fazer uma pergunta. Pode ser agora? Raquel? Bom dia. Está me escutando? Bom. Dona Maria Lúcia, esse ano é o ano do boi, né? E representa a lua, se eu não me engano, né? Não sei, pode me corrigir, por favor. Por representar a mulher, a lua, a gente tem que ativar mais esse lado yin, desculpa, ou não? Nada a ver. Nada a ver, Raquel. Porque o boi, ele não representa a lua. Quer dizer, no meu entendimento, o boi não representa a lua, não representa a mulher. Ele é bem mais amplo que isso, né? A terra. É que eu tinha visto um blog e aí ele falava isso, que era o ano do metal, o ano do boi, e a lua, desculpa que às vezes eu me confundo, a lua é yin, né? E aí eu estava com isso na cabeça e ainda bem que você me esclareceu, eu não sabia que não representava. Foi bom você perguntar, porque tem muita informação que, por exemplo, quando você fala o boi representa a mulher, representa a lua, você já fechou, né? Você já não consegue mais raciocinar, você só definiu a coisa. Então, o que precisa é te dar elementos para você raciocinar em diversas situações. Essa questão do zodíaco, do boi. Então, você tem que buscar as fontes mais que te deixem raciocinar e que não te mate o seu interesse, sabe? Nesse caso do zodíaco, eu recomendaria a Thelma, né? A Thelma, que depois você pode dar a orientação. Acho que a Thelma está hoje aqui, ela tinha feito inscrição. Acho que... Porque é que nem você dizer, olha, o yin é a mulher, é o quê? Pode definir de várias formas, mas
Aí fechou. Aí você não consegue mais raciocinar, você ficou bitolado, né? Mas o yin, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser o homem também, o yin. Tem partes do homem que é bastante yin, que é bastante... E na mulher tem partes que é yang, né? Dependendo de como que você olha. A Thelma falou que está aqui no... Ah, obrigada. Mas acho que a gente vai fugir um pouquinho do tema, assim. Não, deixa ela falar um pouquinho só. Thelma, vamos lá. Aqui, achei. Cadê o som, Thelma? Pode ativar agora. Ativei? Sim, ativou. Oi, bom dia a todos. Lúcia, eu não vou falar não, porque você já respondeu de uma forma muito precisa, né? Realmente, como você falou, nós precisamos entender o que significa a terra, né? O que o boi representa de acordo com a terra. Então, essa terra é a transformação, né? Então, existe uma transição aí, e tem várias qualidades, né, e virtudes associadas ao boi, como você falou, a ideia de pensar, né? De conseguir fazer essa relação dentro do que você entende como terra também, né? Então, é isso. Acho que você falou de forma muito precisa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, procura a Thelma, se você quiser elementos para você raciocinar melhor. Obrigada. Sobre o boi. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, antes da gente entrar para uma pergunta que vem bastante. Como você tem ensinado várias práticas, o pessoal quer uma orientação de qual fazer, por onde começar. Porque são várias, dá vontade de fazer tudo, né? Alguém escreveu então, aqui. Essa é uma questão muito importante, viu, pessoal? Quem que perguntou? Não sei. Já tinham perguntado antes, até no YouTube eu tinha visto. Aqui é uma pessoa que não está identificada, está como iPhone. Tem uma importância? Não sei. A questão é que a melhor forma de você saber qual é a prática que você deve fazer é você sentir a prática, aquela prática que você sentiu, o seu coração sentiu, é aquela. Porque tem muita informação. Olha, essa prática é bom para não sei o quê, sabe? Essa prática te cura em não sei quanto tempo, e etc, etc. Essas informações não são legais, porque você está entrando tudo na cabeça. Eu queria falar uma coisa. É porque... Pode falar? Pode, né? Em relação à questão... Sem vídeo? Sem vídeo mesmo, só fala. Tá. Ah, bom, entrou o vídeo. Em relação à questão do coração e do rim, da coragem e do medo, porque a relação que eu fiz agora, ouvindo, é que a gente associa muito a coragem com o coração de leão, aquela ânsia de conseguir realizar coisas, esse ímpeto, esse impulso, a gente relaciona com o coração. E o rim, a gente sempre relaciona, quer dizer, a gente às vezes sente também, não é uma coisa só conceitual e mental, a gente sente como o rim está associado com o medo, como quando a gente leva um choque, quer dizer, eu já senti isso, né? E que você teme muito, seus ossos, eles respondem imediatamente. Eu sei que isso tem relação com o alimento do rim, né? E quando você falou agora do coração na cauda, me lembrou essa ideia de que o coração tem a ver com o elemento fogo, né? Com essa chama, esse impulso, e o rim tem a ver com o elemento água, né? Com essa coisa mais
fluida e mais fria, mais... E aí, quando você falou coração, trazer para a barriga, e fez um movimento, eu associei como que trazendo... Porque, assim, quando você vai fazer uma apresentação pública ou uma explanação, alguma coisa que envolve muita gente e tal, em geral, você tem um pouco de temor em relação ao que você vai... Eu estou falando isso pela minha experiência, tá? Quando eu vou me apresentar, seja no teatro, seja na dança, sempre tem o coração bate mais forte, tem um certo temor, né, que aparece, e que também, ao mesmo tempo, é o impulso para o fazer, né? Então, trazer o coração para a barriga significa um pouco tirar, aquecer a água do rim com essa energia, esse ímpeto que vem quando você tem que fazer uma colocação, e aquecer essa água para gerar um tipo de energia que é mais equilibrada, quer dizer, que não é aquele movimento primeiro do ímpeto, do impulso inicial. Tem um trabalho aí de acalmar, mas sem perder, guardando a origem da força. E, claro, sempre precisa estar muito preparado, porque não adianta abaixar o coração e não ter o conteúdo trabalhado para você. Você tem que estudar e trabalhar muito para poder fazer o movimento, porque senão abaixa o coração para nada, né? Freia o impulso e o que vem daí não é algo de consistência, muito trabalho. Né? Então, é muito trabalho. Não, porque me lembrou isso, eu achei que, para mim, tornou mais palpável mesmo o sentido desse abaixar o coração para a barriga, sabe? Ficou uma coisa mais consistente. Esse sopro que nasce é o sopro da comunicação, seja por movimento, seja por palavra, mas que tem a ver com algo que foi elaborado, né? Que teve reflexão envolvida, que teve incorporação de alguma maneira. Isso. Vocês que vão para a cena, etc., você tem que se preparar muito e depois colocar o coração no baixo ventre. Sem preparar, né, sem você se preparar, etc., você colocar o coração no baixo ventre, aí também não dá, né? Você não estudou, você não se preparou, você não ficou nervosa, porque eu, antes de eu vir fazer esse encontro, eu fiquei me preparando, eu fiquei com brainstorming, etc. Mas na hora de fazer, aí eu coloco o coração no baixo ventre. Então, mas é isso mesmo. E a gente está no palco, né? Não só os atores, os bailarinos estão em cena, estão no palco, mas todo mundo está no palco, todo mundo está interagindo com uma, duas ou três pessoas, ou mais pessoas, né? Com o porteiro, com a recepcionista, Legal. Obrigada, Mariana. Tem mais duas pessoas com a mão levantada e eu acho que a gente tem que começar a fazer a prática, porque temos menos tempo hoje, né? Fala, Mauro. Pronto. Oi. Pode ativar seu microfone agora. Obrigado, Nívia. Bom dia, professora. Uma coisa que me veio é que esse esconder o coração talvez seja, na verdade, quando a gente desce, fazer a escuta a partir dos rins, né? É escutar o coração, é reconsiderar o coração no lugar dele, que é do interno, essa escuta interna, né? Então, seria mais uma continência, isso de perceber-se também que está contido, como disse a Mariana, né? Que essa fala que vem do coração, ela não se expressa através da racionalidade.
Isso. Então, aí, o coração traz a intuição, que é própria da água do rim, né? Não sei se exatamente aquecer, mas é só considerar o coração como um centro importante dessa organização nossa, né, interna, já é um passo tremendo, né? Era só porque eu não sei se é bem esconder, né, no sentido de tirá-lo, não, pelo contrário, é reconsiderá-lo, como você mesmo afirmou, né? Era só uma consideração. Obrigado. Porque o coração aí vem da profundidade, né? Porque o coração também ele pode se achar o máximo, né, Mauro? E achar que ele não tem que descer para a profundidade para ver como é que são as coisas, né? E aí fica tudo aqui em cima. Aí quando ele desce, ele vê que ele pode, nessa viagem aqui para baixo, ele vai sentindo várias coisas, né? Vários ambientes, etc. Até o ambiente que não é a dele, né? Aí, quando ele vai se expressar, vocês que são artistas, o Mauro também é artista, né? Então, como ele falou, aí essa expressão vem do fundo, vem o coração se expressa a partir do fundo. Não é isso, Mauro, que você falou? Bom, tem várias, como vocês viram, tem várias formas de você, a partir da sua vida, ver essa questão, sentir essa questão do coração na profundidade, né? A Sandra Leite falou que tem um mito da Kitsune, cada cauda que ela ganha a cada 100 anos, cauda como sabedoria. Então, guardar o coração na cauda seria repousar na sabedoria. Legal, é um mito também, né? Ah, legal. Bem, a gente vai ultrapassar um pouquinho o tempo, porque a gente ficou pensando se fazer 1h15 ou 1 hora, né? Pelo jeito vai ser 1h15, né? Porque eu falei, eu não tenho tanto assunto para ficar falando, né? Mas